Boa noite, graça e paz. Pode se assentar, irmãos. Que bom ver vocês aqui. Você que está pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Que Deus abençoe a sua vida. Que venha a ser a primeira de muitas vezes que nós estaremos aqui louvando a Deus junto. Bem-vindo a todos, você que veio aqui para adorar. Vamos adorar ao nosso Deus. Lembrando aquilo que já orei. É Ele que tem que ser adorado, a vontade é dEle, a palavra é dEle. Então que possamos estar com o coração com essa intenção de agradar a Ele. Agradar somente a Ele. Amém? Muito bem, nesse mês o Espírito Santo colocou ao meu coração algo que às vezes a gente reluta para certas coisas. E uma das coisas que a gente reluta é quando contraria as nossas vontades. Então nós relutamos por certas coisas, em acreditar em certas coisas. E eu quero falar hoje algo que eu já estava meditando e eu estava pedindo a Deus que Ele me falasse da forma que eu pudesse entender. Porque tem coisa que às vezes nós lemos e nós somos difícil de entender. Então Deus tem que falar da forma que nós possamos entender. E eu vejo que Deus comigo, Ele fala de muitas coisas simples. Eu sempre falo de situações na minha vida ao qual Deus falou comigo, situações ao qual Ele me leva para a palavra de Deus, me leva, porque é a palavra que tem poder, tá? Eu falo de situações e todas elas me levam a um versículo, me faz lembrar de um versículo, me faz lembrar de uma situação ao qual Ele traz uma palavra e aí eu quero compartilhar com vocês, irmãos. Nesses dias eu estava com a minha filha, num tempo com ela, e nós estávamos assistindo aquele desenho. Pense, eu acredito que você que já assistiu algum desenho, quando com seus filhos, ou talvez algum dia quando criança, existe um clichê de desenho que esse desenho vai ter o personagem principal, e ali vai estar um cheiro de comida. Um cheiro de comida e o personagem vai estar com fome. Isso existe em vários desenhos que nós assistimos, né? Então esse personagem, ele vai sentir o cheiro daquela comida, daquele alimento, e ele vai flutuando, ele vai sendo atraído para aquele alimento. E eu estava pensando, e quando eu vi essa cena novamente, várias vezes nós já vimos isso em desenhos, o Espírito Santo me lembrou de uma palavra, ao qual me trouxe uma palavra. Uma da palavra que eu vou falar muito hoje é sobre atração. Atração, atraídos. E então no desenho estava o personagem sendo atraído, que muitas das vezes essa atração levava a uma armadilha do vilão. Muitas das vezes ele ia voando lá, sendo atraído para uma armadilha ali do vilão. Isso me fez perguntar, e é exatamente o título de hoje. O título de hoje, que nós vamos colocar ali. Vai aparecer. Exatamente o título de hoje. Atraídos pela presença. E existe ali um ponto de interrogação exatamente para nós analisarmos se estamos sendo atraídos pela presença mesmo. Porque muitos dizem ser atraídos pela presença, mas talvez não estão sendo atraídos pela presença, mas apenas pela fome que ela tem do mundo. Eu estava lembrando, enquanto eu estava escrevendo essa ministração, eu estava lembrando de um tempo também, falando sobre atrair. Eu tinha um amigo que ele vendia espetinho, e quando ele vendia espetinho, ele geralmente colocava um pedacinho da carne, um pedacinho da gordura da carne no fogo para gerar ali um cheiro que pudesse atrair as pessoas. E um dia daqueles lá, eu saí de um certo lugar e eu estava com fome. Então passei perto aonde ele estava e aquele cheirinho, o cheiro da carne. O cheiro da carne começou a me atrair. E o cheiro da carne começou a me atrair até eu chegar até ele. E ali estava a carne. Mas o que eu quero trazer com isso? Sabe, o que me deu fome? Foi a carne? Não foi a carne. A carne só instigou aquilo que eu já tinha. A carne, o espetinho só instigou aquilo que eu já tinha, a fome. Por que hoje o mundo atrai muitas pessoas? Porque ainda existe um pouco de mundo nelas. E por isso que o mundo tem atraído muitas pessoas que se dizem de Deus. Que dizem, eu sou atraído pela presença, mas as coisas do mundo, a carne os atrai.
Mas por que a carne as atrai? Porque a fome do mundo ainda tem um espacinho em seus corações. Então eu fui atraído por aquela carne porque eu estava com fome. E muitos hoje são atraídos pela carne porque tem uma fome que não é de Deus. E essa fome, esse pedacinho do mundo, que nessa noite nós precisamos olhar para a nossa vida e ver pelo que estamos sendo atraídos. O que está roubando a nossa atenção. O que está roubando, o que está atraindo a nossa vida. Porque não basta nós estarmos em um lugar dizendo que estamos sendo atraídos por Deus, sendo que nós sabemos que estamos sendo atraídos pelas coisas do mundo. Sabe, nós ouvimos tantas palavras e eu creio nisso. Eu creio que nós podemos atrair a Deus nas nossas vidas. Eu acredito, foi falado sobre Atos esses dias, algo sensacional. Até incentivo você a ver lá no canal da comunidade. Algo sensacional sobre as pessoas que atraíram a presença de Deus por conta da obediência de estar naquele lugar. Mas, enquanto eu estava pensando também sobre essas coisas, no meio da atração, atraídos, e eu estava pensando, Deus me deu uma frase. A gente não pode atrair os céus sem antes ser atraído por Ele. Não tem como. Então tem pessoas que estão lutando, por que eu não atraio o céu na minha vida? Porque talvez eu estou atraindo o mundo para mim. Então eu não posso atrair os céus, continuando sendo atraídos pelo mundo. Então eu preciso primeiro me deixar ser atraído por Deus. Ouvir a Deus, ser atraído por Ele. E a partir disso é que há uma transformação. Eu quero falar 2 textos aqui, ainda não é o texto base, mas para que nós possamos entender. 2 perguntas o Espírito Santo me fez nesse mês que eu estava meditando e trazendo para a minha vida. 3 com essa. Sobre a presença, sobre atraídos pela presença, uma pergunta que faça ao seu coração também. Será que eu sou atraído pela presença? E outra pergunta é o que atraímos? Por quem somos atraídos? O que atraímos? E atraídos pela presença mesmo? Será que somos? E para nós entendermos um pouco mais nessa noite sobre isso, sobre essas perguntas e trazer para nós, para que nós possamos nos posicionar, já gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12, o verso 32. É apenas um verso ali, mas é muito importante nós lermos para nós entendermos aquilo que será falado essa noite. João capítulo 12, o verso 32. 12, 32. Vamos lá. João 12, 32. Lá diz o seguinte, Jesus falando. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei para mim. Vou ler de novo. E eu, quando for levantado da terra, todos atrairei para mim. Pois bem, agora vamos ler lá Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Tiago capítulo 1, verso 14 e 15. Lá diz o seguinte. Tiago 1, 14 e 15. Lá diz o seguinte, mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Muito bem. Aqui nós estamos vendo 2 tipos de atração. Aquele que Jesus vai falar, vou atrair você para mim. Mas entenda, Jesus não está falando que eu vou atrair você para as riquezas. Vou atrair você para você ter uma vida, muito dinheiro, ou seja, uma vida feliz da vida. Atrair para coisas. Jesus vai ser bem claro, quando eu for levantado, eu vou atrair você para mim. É para mim que eu vou atrair você. Então o foco da atração não pode ser outra coisa que não seja Ele. O foco da atração não está relacionado àquilo que eu vou ganhar ou àquilo que Ele pode me dar. O foco dessa atração está nele.
Então nós entendemos aqui que existe um foco dessa tentação. E quando ele fosse levantado na cruz, ele vai falar: eu vou até aí, você para mim. Eu vou até aí, todos para mim. Como do outro lado, existe um outro tipo de atração. E essa outra atração é gerada pela concupiscência da própria carne, da pessoa mesmo. Então vemos aqui dois tipos de atração e nós precisamos nos posicionar exatamente em qual delas, porque uma delas eu estou sendo atraído. A questão é que somos atraídos, mas por quem? Pelo que somos atraídos? Então aqui nós vemos de um lado a atração de Jesus na cruz, a vida, e do outro lado nós temos uma outra atração, a atração de si mesmo, das próprias concupiscências, ao qual leva ao pecado, ao qual leva o pecado, e o pecado vai gerar a morte. Então vemos dois tipos de tentação, dois princípios, um princípio na cruz e outro princípio em si mesmo. Dois princípios de atração e dois resultados dessa atração. Vemos Jesus sendo levantado, a palavra de Deus diz que ele é a verdade, que ele é a verdade também é a vida. A palavra de Deus diz que ele é vida. E do outro lado, que a vontade da carne vai gerar o pecado, que consumado vai gerar a morte. Então vemos dois tipos de atração e o resultado desses dois tipos de atração, vida ou morte. E mediante a esses dois tipos de atração, por quem eu estou sendo atraído? Por quem realmente eu estou sendo atraído? Agora eu quero ler com você lá Êxodo. Agora vamos para Êxodo. Êxodo capítulo 3. E aqui nós iremos meditar. Êxodo capítulo 3. Nós vamos meditar do 1 ao 10. Então até aqui entendemos que somos atraídos por algo. Fato. O que nós precisamos compreender é por quem realmente estamos sendo atraídos. Por quem? E aqui nós iremos meditar nisso. Porque nós estamos realmente sendo atraídos. Êxodo capítulo 3, lá diz o seguinte, ó. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo, do meio de uma sarça, e olhou. E eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse: agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que virara para ver, bradou Deus a ele do meio da sarça, e disse: Moisés, Moisés. Respondeu ele: eis-me aqui. E disse: não te chegues para cá, tira as tuas sandálias dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus do teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. E Moisés encobriu o seu rosto, porque temeu olhar para Deus. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores, porque desci para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, uma terra que mana leite e mel, ao lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, e do perizeu, do eveu e do jebuseu. E agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Muito bem, agora eu quero a sua atenção. Vamos partir já do primeiro versículo. Nós entendemos aonde Moisés estava. Moisés estava atrás do deserto. Anteriormente, sabemos que Moisés era príncipe, filho da filha de Faraó, aonde ele tinha até um certo direito naquele momento.
Mas agora, nessa condição, ele estava no deserto, ele estava cuidando dos rebanhos de Jetro, seu sogro. Então, aqui ele já tinha uma certa idade, mais ou menos uns 80 anos ele teria neste lugar. E ali naquela condição, naquela posição, o que eu entendo com isso, a respeito de atração? Nós vemos que ele não foi atraído, não ficou atraído por aquilo que era do Egito. Ele não foi atraído por algo de aparência, porque ele estava em um lugar que não tinha muita coisa. Um lugar simples, um lugar, muitas das vezes, mais pobre. Mas ainda assim, ele estava ali. Ele estava cuidando daquilo que estava fazendo o que tinha que fazer. Ele não estava reclamando do que tinha. Ele não estava reclamando da vida que vivia. Mas ele estava fazendo o que tinha que fazer. O que muitas pessoas perdem hoje, porque elas são atraídas por aquilo que eram. Antes eu era um músico. Antes eu era o pregador, antes eu era tal, antes eu era tal. Ele não foi atraído por aquilo que ele era, mas se posicionou aonde ele estava. Se posicionou aonde ele estava no momento. Então, às vezes, nós perdemos aquilo que no momento que nós estamos, porque estamos olhando e sendo atraídos por aquilo que nós éramos. E Deus, Ele deseja que nós caminhamos com Ele, que nós vivamos o momento, vivamos aquele momento. Então, Ele estava cuidando dos rebanhos e não se lamentando porque era príncipe, porque era isso, porque era aquilo. Sabe, eu me pego muito nisso também. Muitas vezes, eu já me pegava, muito nisso. A gente ficava lembrando do que era e acabava não se posicionando em Deus, da forma que era para se posicionar, porque ficava pensando no que era. Saiba que o que era já passou, bom ou ruim, mas passou. Lembra quando Deus foi falar com Josué? A Bíblia fala que Deus anima Josué. Acredito eu que se Deus teve que animar, Josué estava o quê? Triste. Eu acredito dessa forma. Aí Deus vai falar, olha, Moisés morreu. E eu pergunto para você, será que Deus vai falar que Moisés morreu porque Josué não sabia? Não. Mas para fazer entender que passou, Moisés passou, agora é você, agora. Moisés já foi. Então Deus vai falar, olha, Moisés morreu. E às vezes nós estamos lembrando de coisas passadas e não vivendo as coisas presentes, não nos posicionando. Então aqui, já de início, nós vemos um posicionamento de não olhar para as coisas atrás, boas ou ruins. Boas, que Deus abençoou, legal, fez muito legal, muito bem. Mas e hoje, eu continuo fazendo bem? E hoje eu continuo posicionado em Deus? E hoje eu continuo em santidade, procurando agradar a Deus? Ou será que eu estou querendo sustentar a minha vida espiritual por aquilo que eu fiz? Eu estou querendo sustentar a minha vida espiritual pelos momentos com Deus que eu passei. Às vezes tem pessoas que tudo que ela tem para falar do seu relacionamento com Deus é aquilo que aconteceu. Um dia eu tive isso, um dia eu tive aquilo. Deus quer relacionamento hoje também, não só antes. Então tem pessoas que elas acabam embasando a sua vida com Deus somente no que aconteceu. Lembra, nós já ouvimos esses dias mesmo sobre Gideão. Gideão, o que são feitas as tuas maravilhas? Nós ouvimos dos nossos pais. Mas agora, o que são feitas as tuas maravilhas? Mas agora, é agora. Eu sei que o seu tempo é agora. Amém? Está dando para compreender o que eu estou querendo dizer? Então eu não posso viver uma vida de cristão olhando o que eu fiz. Eu tenho que viver o hoje. Fazer o que tem que fazer, o que Deus falar para fazer hoje. Porque Deus conta hoje comigo. Hoje Ele conta comigo. Então vemos Moisés dessa forma, não se lamentando pelo que foi, pelo que aconteceu, pelo que era. É o que nós não podemos, não temos que ficar apegado ao que eras. Mas sim, ele estava vivendo aquele momento, não sendo atraído pelas coisas do passado. Aí no verso 2, nós vamos ver que o anjo do Senhor ali, na minha tradução está com letra maiúscula,
em chama de fogo do meio da sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Olha o que interessante. A sarça em si era algo até mesmo comum no deserto. A sarça era algo comum, mas o que não era comum é que ela, diante do fogo, não se consumisse. Então ali ele teve uma visão, já que ele já não era mais do natural, mas a sua visão estava ligada a um sobrenatural. E a Bíblia vai falar, e olhou. E esse ponto que nós precisamos entender, e olhou para onde? Olhou para o sobrenatural. Diante das situações que eu vivo, aonde eu estou olhando? Em que posição, aonde eu estou vendo? Porque talvez o meu olhar está muito para o natural. Está muito, nós dizemos viver pela fé, mas de fato não vivemos. Olhamos as circunstâncias como algo natural. Tem pessoas que dizem, eu sou uma pessoa de oração, eu vou na igreja, mas vem um problema, ela não aprende a resolver certas coisas com oração. Ela não aprende a resolver também com oração. A oração tem que ser a base de tudo na minha vida. A oração tem que ser a base de tudo. Tem coisas que eu vou tomar uma atitude, sim, mas a base sempre tem que ter a oração. Sempre tem que ter a oração. Então nós vemos que ele olhou para a sarça que ardia em fogo e não se consumia. A sarça por si só não é o sobrenatural, mas o fogo que fazia não se consumir. Então, para onde nós estamos olhando na nossa vida diante das dificuldades? Para onde eu estou olhando? Para onde eu estou olhando de fato? Porque às vezes eu quero resolver do meu jeito. Eu quero resolver da minha forma, eu quero resolver com a minha força. E é por isso que nós acabamos perecendo. Porque nós não olhamos para a fé de fato. Dizemos crer, mas quando vem uma situação, a oração não é a primeira coisa que vem à nossa mente. Porque quando somos ofendidos, a minha primeira reação não é não, eu vou orar. A minha primeira reação, eu vou responder. Então há respostas que não vêm de oração, e essas respostas que trazem muito problema. Eu quero dar uma resposta sem orar, sem essa oração, sem realmente. E por isso que aquilo causa muitas situações. A pessoa é movida pelo aquele calor do momento e acaba fazendo algo que aí fica difícil, fica complicado. Está dando para compreender até aqui? Então, primeiro entendemos o posicionamento de Moisés, agora entendemos o olhar de Moisés, que estava olhando para o sobrenatural, que entendeu que o olhar físico, ele já estava numa situação de velhice, o olhar físico não resolvia. Lembra também de Abraão? Abraão, Deus vai prometer para ele, olha, tua descendência vai ser extraordinária, vai ser grande. Então Abraão vai olhar e ver, espera aí, eu estou velho, minha esposa é velha. Então o que Deus teve que fazer para ele? Ele teve que tirar o olhar de Abraão do seu corpo e falar, está vendo? Olha para os céus, conte as estrelas. Então teve que mudar o olhar de Abraão, que até então estava olhando a sua condição, a condição daquilo que estava do lado dele, a sua esposa, e não a condição de Deus, do sobrenatural. Então o olhar dele mudou, já não era para si, mas era para os céus. Então, essa mudança de olhar, agora que ele se posicionou, mudança de olhar, no verso 3, e Moisés disse, agora me virarei para lá, e verei essa grande visão, porque a sarça não se queima. Diante daquele olhar, diante daquela sobrenatural, agora ele vai tomar, só depois diante disso, ele vai tomar uma atitude. Eu vou para lá, eu vou até lá, porque ele está sendo atraído para lá. Aquele sobrenatural está atraindo ele para lá, para que ele veja aquilo. Sabe, às vezes a gente vê o sobrenatural. Muitas das vezes a gente vê tantas pessoas mudando. Deus tem feito tantas maravilhas acontecendo, não só no passado, mas hoje. E será que nós temos essa... Não, eu vou lá, eu vou participar daquilo.
Não, eu vou estar naquilo. Ou eu vou me posicionar como cristão de verdade. Mas às vezes nós somos apáticos àquilo que Deus já está fazendo. Então, vemos aqui que Moisés agora ele vai se posicionar diante daquela sobrenatural. Agora ele vai ser atraído por aquilo para ir até o lugar. Eu irei para lá, eu vou para lá e vou ver essa grande maravilha. Eu vou ver essa grande visão. Aí no 4, e vendo o Senhor que virara para ver, bradou, Deus. E ele no meio da sarça disse, Moisés, Moisés. Respondeu ele, eis-me aqui. Veja bem, primeiramente se posicionou, depois mudou o seu olhar. Mudando o seu olhar, agora ele foi atraído por aquilo que era sobrenatural. Ele foi atraído por aquela presença. E agora ele vai se posicionar em direção àquela presença. Ele vai se mover em direção àquela presença. E somente quando ele faz isso é que Deus vai falar com ele. Moisés, por que Deus não fala comigo? Porque eu não estou sendo atraído, eu não estou me posicionando, eu não estou olhando para o sobrenatural, eu não estou sendo atraído. Então por isso que talvez para mim Deus está em silêncio. Porque eu não entendi esse posicionamento que eu preciso, não olhar para trás. Eu não entendi o olhar sobrenatural que eu preciso. Eu não entendi que eu preciso se mover em relação a isso. Então só aí que Deus vai falar com ele, Moisés, Moisés. Só quando ele foi atraído. Deus, a voz, a resposta vem por aquilo que somos, quando somos atraídos. E da mesma forma que Deus respondeu quando foi posicionado, quando ele foi atraído, às vezes nós não entendemos porque certas circunstâncias na nossa vida, espiritualmente falando, não evoluem em Deus, porque não estamos sendo atraídos pela presença. Outras coisas respondem, outras coisas nos alcançam. Está dando para compreender até aqui, gente? Amém? Então, aqui ele foi atraído pela presença, e a presença trouxe a ele uma resposta, uma voz falou ali com Moisés, e diante dessa voz de Deus, agora ele vai dizer, eis-me aqui. Ele vai se posicionar para aquilo que Deus está falando, e não por aquilo que os outros estão falando. Ele vai se posicionar pela palavra da boca de Deus. Muitas das vezes o meu posicionamento do eis-me aqui não está relacionado à palavra de Deus, mas a redes sociais, mas a comentário dos outros. Ninguém precisa falar para mim que eu sou de Deus, porque Deus já confirma, e para você não deveria. Porque às vezes a pessoa fala, você é isso, aí você fica ofendida. Você não é de Deus, você fica ofendida ou ofendido, é porque você não sabe quem você é. Porque quando nós entendemos quem nós somos, não importa o que falam, eu entendo o meu posicionamento em Deus, eu entendo que Deus está falando comigo. Então ele se colocou à posição, disposição diante da palavra. Será que diante da palavra eu estou disponível? A minha vida está, Deus, faz o que o Senhor quiser, faz a tua vontade. Por que eu não estou assim? Porque das vezes eu nem fui atraído. Ou fui atraído, mas não pela presença. Eu fui atraído talvez por uma denominação. Eu fui atraído pelo um desejo pessoal em fazer algo. Porque hoje em dia, não só hoje em dia, mas nós vemos muito na atualidade também, pessoas que não são atraídos pela presença, pessoas que estão atraídos porque falam para ela, se você vir, você vai prosperar. Se você vir, você vai ter isso, você vai ter aquilo. Então elas não são atraídos pela presença, mas são atraídos por coisas e dizem estar na presença. Elas são atraídas por promessas vazias. Elas são atraídas por outras coisas. Mas a atração aqui não estava em outras coisas, estava em Deus. É essa a minha atração. Mas hoje nós vemos, infelizmente, nós vemos templos que, graças a Deus, atraem a presença de Deus, mas nós vemos templos que atraem a ira de Deus.
E qual que nós estamos sendo? Porque alguma coisa a gente está atraindo. Alguma coisa a gente está atraindo. Talvez nós estamos num lugar onde muitos estão ali atraindo a Deus, mas nós, em nosso coração, nós estamos atraindo a ira. Então, o que nós estamos de fato? Tanto sendo, nos atraindo e nós atraindo. Volto a falar, não tem como eu atrair aos céus sem antes ser atraído por Ele. Eu preciso ser atraído, me deixar ser atraído por Ele. Então vemos aqui outros exemplos na Bíblia também. Judas não foi atraído pela presença de Jesus, foi atraído pelas 30 moedas. E quantas são as pessoas hoje que são atraídos pelas 30 moedas? E não pela presença. Mas andava com Jesus, mas expulsava demônios, mas curava. Mas a atração, ele não era atraído por Jesus, não era atraído pela presença. E vemos também a multidão. A Bíblia deixa clara que muitos iam até Jesus, não porque eram atraídos pela presença dele, mas porque eram atraídos pelos milagres. Eram atraídos pelos milagres. Então nós vemos Judas e a multidão sendo atraídos por algo que não era para ser. E nós vemos o fim de Judas, o que aconteceu. Mas a questão é, o que está nos atraindo hoje a estar neste lugar? Será que está atraindo um desejo para desencargo de consciência? Hoje eu fui na igreja. Ou será que está atraindo porque você quer receber alguma coisa? Olha, eu quero receber aquela bênção que eu estou lutando faz tempo. E se Deus não quiser dar? E aí? Vai deixar de ser atraído? E se Deus não quiser? É aí que eu tenho que pensar o que realmente me atrai. Porque se o que me atrai é a presença, eu posso não ter nada, mas o que está me atraindo está aqui, é o suficiente. É o suficiente, Deus está aqui, é o suficiente. Se eu vou ganhar ou não ganhar, não importa. Porque eu não estou sendo atraído por essas coisas. Eu estou sendo atraído por Deus, a presença. Então nós vemos Moisés sendo atraído e agora ele vai dizer, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. Ele vai se colocar à disposição de Deus e não Deus à sua disposição. Ele vai se colocar à disposição de Deus. E ali, aí Deus, porque ele foi atraído, vai falar com ele, vai se colocar à disposição. Moisés vai se colocar à disposição dele. E agora no 5 ele vai dizer, olha, tira as sandálias porque o lugar que você vai pisar é santo. Vamos entender isso. Ele se posicionou para ir até essa presença. Ele se posicionou, foi atraído pela presença. Mas agora Deus falando com ele vai falar, olha, você pode vir, mas não de qualquer jeito. Você pode vir. Sabe essa poeirinha na sandália aí do passado? Então, tira ela. Sabe essa poeirinha das coisas aonde você caminhou? Sabe essa poeirinha das coisas aonde está grudada na tua sandália, aonde você caminhou? Então, não dá para viver, passar para cá, não. É santidade. O caminho que você vai trilhar é santidade. O caminho que você vai trilhar é isso. Então tira essa sandália. Tira essa poeira aí. Tira, porque para você caminhar comigo tem que ser assim. Não dá para caminhar de qualquer jeito. Não dá para caminhar de qualquer forma. Então, nós vemos isso. E mais, ele vai tirar aquilo que impedia de ter o toque com o santo, de se aproximar do santo. Vai tirar aquilo que impediu a sensibilidade naquele lugar. A sensibilidade, aquilo que impedia, aquilo que estava entre ele e aquela terra. Aquilo que impedia. E hoje o que te impede de ter essa santidade? Hoje o que te impede? Talvez é uma distração que você insiste em ter. E você sabe que está te tirando, você já não tem mais atração por Deus, já não tem mais prazer em Deus, já não é mais atraído por Deus por causa disso. Mas ainda você continua. Deus está falando, tira as sandálias. Tira as sandálias. Mas às vezes o que tem sido isso para nós, às vezes é um pecado, sim. Às vezes é o passado, ou às vezes é a distração, às vezes é redes sociais, às vezes é alguma coisa que está me tirando dessa atração. Eu sei que não estou sendo mais atraído, eu já não tenho mais vontade de orar, não tenho mais vontade de fazer nada, porque eu não estou sendo mais atraído. Mas por que não? Porque não só estou com as sandálias,
mas talvez a sandália está com uma plataforma gigante. Você sabe, não sei se você já foi em algum lugar onde tem barro, e você puxa assim, isso prejudica até a caminhada, porque está tão carregado que você não consegue andar direito, porque está carregado de coisas, carregado. Por que muitas pessoas não conseguem caminhar direito? Por conta disso. As suas sandálias precisam ser lavadas. Lavadas, mais ainda, melhor dizendo, tiradas, né? Tiradas. Mas o problema de nós é que nós falamos, mas e se eu pisar numa pedrinha? Eu agora estou descalço. E se eu pisar numa pedrinha e doer o meu pé? E se eu pisar num negocinho aqui que vai doer? De fato. Talvez, muitas vezes na caminhada, a gente vai pisar nessa pedrinha. Mas vamos continuar caminhando, na vontade de Deus. Vai doer alguma coisa. Tem momento, tem passo, nossa, e você sabe disso. Na nossa vida tem passo. Você pensa, mas você continua. Você continua. Vou caminhando. Ainda que tenha pedras, mas não vai me deter essas pedras. Está compreendendo aqui? Então, eu vejo que essa caminhada de tirar as sandálias vai falar de uma santidade que a igreja precisa ter. É a santidade para realmente ouvir o chamado de Deus, ser atraído por Deus. Então, vemos que ele fez isso e tirou essas sandálias. E somente após tirar essas sandálias e ir, agora o que vai acontecer? Deus vai se revelar para ele. Eu sou o Deus dos seus pais. Então a revelação de Deus para a pessoa está muito ligada à santidade que ela vive em Deus. A santidade que ela vive em Deus está ligada a isso. Tem muitas pessoas que pensam, por que Deus não fala comigo? Por que eu não estou conseguindo entender a palavra? Procure andar em santidade e Deus vai te revelar. Às vezes de uma forma simples, mas Ele vai te revelar. O problema é que eu quero andar com Deus do meu jeito, com as minhas sandálias, com a minha forma de andar. Eu não estou sendo atraído por Deus de fato. Outras coisas estão me atraindo. Então nós vemos aqui que Moisés, ele tirou as sandálias, após tirar as sandálias, ia até lá. Ele foi e Deus se revelou para ele. E diante dessa revelação de Deus, nós já ouvimos isso. Diante da revelação de Deus, de quem Deus é, o que Moisés vai fazer? Temer. O temor. Então, diante da revelação de Deus, agora ele vai temer. Temer isso. Ele vai reverenciar, temer. Vai se posicionar em temor. Não tem como eu caminhar sem ter esse temor. Sem ter de fato isso. Então nós vemos que isso aconteceu. E tudo por quê? Porque lá atrás ele foi atraído. O porquê que isso parece grego para mim, eu não consigo entender sobre santidade, eu não consigo viver sobre tudo isso, porque falta nós sermos atraídos. E existe algo do mundo em mim que precisa hoje ser tirado de mim. Mas eu tenho tanto tempo de conhecimento bíblico, não importa, mas existe algo. Moisés estava há 40 anos no deserto, sabia que o Deus dos seus pais, ele sabia disso, ele tinha informação. Por que Deus se revelou falando, olha, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus tal? Porque Moisés sabia quem era Abraão. Ele tinha o conhecimento do que aconteceu, ele tinha o conhecimento da história. Mas somente quando ele foi até ele teve conhecimento de Deus. Eu não posso conhecer a Deus até aí de fato, sem eu ter de fato ser atraído de fato. Não é só conhecer, não é só eu saber da história, mas eu de fato ser atraído por isso. No 7 diz, e disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus atores, porque conheci as suas dores. Às vezes, nós achamos em algum momento de nossa vida,
que Deus não está vendo, que Deus não está respondendo, que Deus está apático ao sofrimento que eu estou passando, que Deus está apático a tudo isso, Deus está apático a tudo isso, mas nós vemos aqui, que Deus não só está vendo, como vai usar a palavra atentamente, Ele está vendo atentamente. Então, se Deus está vendo atentamente, o porquê que não há uma resposta muitas das vezes, o porquê está no começo, porque ainda não foi atraído, ainda não foi atraído. Mas por que Deus não respondeu antes, sendo que Ele estava vendo a aflição do povo, Ele estava vendo aquele povo, Ele estava ouvindo aquele povo, mas e conhecia as dores, por causa dessa falta de entendimento que eu preciso ser atraído. Está dando para entender até aqui, gente? Amém? Muito bem. Então, será que nós não somos assim? Nós somos aquelas pessoas que temos um evangelho de querer coisas, temos um evangelho de, evangelho das emoções, Deus me faz isso, me faz aquilo. Evangelho que é baseado, é fundamentado em emoções. Evangelho que a gente pensa, se eu fazer isso, se eu pecar um pecadinho, não tem problema. Santidade, gente. Santidade. É verdade que nós somos pecadores, verdade. Mas uma vez eu já falei aqui neste lugar, o ser santo não quer dizer que a gente vai ser perfeito. Mas o que me faz mais eu ser santo é caminhar para o santo. Quanto mais perto do santo eu estou andando em santidade. É a minha proximidade daquilo que é santo. Então, será que nós estamos caminhando assim? Ou será que tem alguma coisa em nossa vida que ainda está nos atraindo e nós sabemos que não está de acordo com Deus? Tem alguma coisa que ainda me atrai, talvez uma mania, talvez não é nem um pecado, mas é algo que te enfraquece, é algo que está te deixando de lado, está fazendo você não ser mais aquela pessoa fervorosa. Então precisamos rever o que realmente está nos atraindo. E nós precisamos rever minuciosamente. Eu vou te fazer responda para você mesmo. Quando você acorda de manhã, qual é a primeira coisa que te atrai? Você corre para a palavra de Deus e vai ler? Responda sinceramente para você. Ou você pega do teu bolso, ou da escrivaninha, peraí, deixa eu ver aqui. Isso está te atraindo. O que realmente te atrai? Aí nós pensamos, às vezes nós estamos há tanto tempo ouvindo o Evangelho e não percebemos, minuciosamente estamos sendo atraídos por outras coisas. Estamos sendo atraídos por uma rede social. Estamos sendo atraídos por um celular. Estamos sendo atraídos por alguma coisa que me desvia do foco. O que está nos atraindo? Talvez o que te atrai hoje é mais o dinheiro. Aí eu vou trabalhar. Deus tem que te atrair. Deus precisa nos atrair. Nós precisamos ouvir essa voz e ser atraídos por Deus. Então, após Deus falar, olha, eu ouvi tuas dores, eu ouvi você, eu ouvi tudo isso, eu estou ouvindo isso. Após Deus falar tudo isso, aí agora Ele vai falar, no 8, portanto, o que aconteceu? Desci, para livrá-lo da mão dos egípcios, e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra boa e larga. Aí tem o restante. Mas o que aconteceu? Deus agora, no anterior, o povo clamou, o povo ainda não obteve resposta, o povo, Deus ouviu aquele clamor, Deus ouviu aquelas dores, mas agora que Moisés passou por tudo aquilo, Deus vai falar, olha, eu desci agora sim eu desci para quê? Para livrá-los, eu desci para tirá-los dessa situação, é a vontade dele. Naquele momento, Deus foi atraído
por aquele clamor, Deus foi atraído, por aquela circunstância, Deus foi atraído. Mas às vezes, nós queremos atrair a Deus, mas nós nem oramos, muito mais clamamos. Nós nem passamos por aquilo que tem que passar, mas nós queremos atrair a Deus, fazendo coisas da terra. Enquanto eu querer atrair a Deus com aquilo que é do mundo, geralmente, você atrai alguém ou a algo com aquilo que é concernente àquele algo. Não é assim? Por exemplo, eu sei que essa comparação talvez é um pouco nada a ver, mas é para você entender. Quando você tem lá o seu pet, não que Deus seja isso, tá? Só dando um exemplo para você entender. Você tem lá o seu pet, seu cachorrinho, ou seu, sei lá, alguém, seu pet ali. E você quer atrair ele. O que você faz? Você coloca comida de gato? Não. Você coloca algo concernente àquilo que vai atrair ele. Você vai colocar uma comida ali que ele vai gostar, então você vai atrair ele ali. Sim ou não? Eu estou querendo atrair a Deus. Entenda. Eu estou querendo atrair as coisas de Deus, mas com coisas que não são concernentes a Ele. Eu quero atrair a Deus com coisas de homem. Eu quero atrair a Deus com coisas do mundo. E isso não dá. Não tem como. Sabe, voltando lá ao que eu falei lá no começo, lá do espetinho, eu fui atraído por aquilo porque já havia uma fome daquilo. Hoje pessoas são atraídas pelo mundo, porque dentro delas ainda há um mundo. Então elas são atraídas pelo mundo porque o mundo gerou um desejo, mas porque já havia um desejo e o mundo só instigou aquele desejo. Mas digo para você, voltando para o espetinho, se eu tivesse jantado aquela janta caprichada, digo para você, aquele cheiro ia me atrair? Não. Se eu tivesse bem alimentado, aquele cheiro não me atrairia. Por que tem pessoas que estão sendo atraídas? Porque tem um pouquinho do mundo e porque não são bem alimentados. Não que não tenham alimento, mas porque elas não absorvem o alimento que precisava absorver. Então, por não estar bem alimentado e ter um pouquinho daquilo do mundo, daquela fome do mundo, é que parece um cheirinho de lá, um cheirinho de cá. Não vou ver o que é aquele cheirinho. E querem se alimentar daquilo. E querem aquilo. Então, será que nós estamos sendo assim? Será que a falta de nos alimentar da palavra não está fazendo nós ter desejos de outras coisas? A falta de nos alimentar de Deus não está tendo. Aí nós estamos acabando tendo fome das coisas do mundo. Fome de coisas que eu sei que não era de Deus, não é de Deus. E às vezes nós somos assim. Nós estamos sendo assim, sendo atraídos por essas coisas. Então vemos que aí Deus, por conta de si, tal. Aí no 9, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel, vindo a mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios oprimem. Entenda, que Deus, nesse 9 eu entendo, que Deus não desceu, a presença de Deus não desceu em si, porque o povo estava sendo oprimido em si, pela opressão. Mas Deus desceu porque o clamor ia para Ele, vinde a Ele. Então hoje a gente está achando que, porque eu estou passando, Deus tem que me responder. Mas a pergunta é, eu estou me colocando a orar, a clamar, a me arrepender, a estar em Deus? Eu estou sendo atraído por Ele de fato? Eu estou de fato indo até Ele? Ou será que eu estou querendo que automaticamente Deus tem que fazer? Eu não sei se você está me compreendendo o que eu estou querendo falar. Às vezes nós queremos se relacionar com Deus, mas dos nossos métodos, das nossas formas. Nós sabemos, porque boa parte de nós, a maioria, para não dizer todos, sabemos que para se relacionar com Deus é pela fé. Devemos orar, devemos jejuar, devemos ler a Bíblia. E por que não fazemos? Porque nós não queremos nos relacionar. Não tem outra explicação. Se
Se chamam você para um certo serviço, você vai levar as ferramentas desse certo serviço. Mas eu estou querendo me relacionar com Deus, com minhas coisas, sem oração, como? Estou querendo me relacionar com Deus sem jejum, como? Eu estou querendo me relacionar com Deus sem de fato me posicionar com as coisas que Deus, concernentes a Deus. Amém? Está compreendendo, gente? Muito bem, já vamos chegar na metade. Vamos lá. Espera aí. Então nós vemos Moisés sendo atraído, vemos Deus descendo por conta do clamor, por conta dali, da atração. E aí no 10 nós vemos que então, agora depois de tudo isso, depois de ser atraído, depois de tudo que nós falamos, se revelou, de tudo do clamor, de tudo isso, agora Deus vai enviar. Deus vai enviar, olha Moisés, agora você vai. Mas ele não poderia ir sem passar pelo que passou, sem ser atraído. Então muitos querem ir sem ser atraídos. Muitos querem querer ir até o Egito, querendo salvar alguém sem ser atraído por Deus. Eu só fico no Egito. Aí eu vou lá, eu vou converter o irmão, mas se eu não estiver bem posicionado em Deus, eu vou ser desconvertido por aquele irmão. Então, será que às vezes eu estou querendo ganhar tudo? Vou ganhar, mas aos poucos é eu que vou deixando as coisas, é eu que vou sujando as sandálias, é eu que vou deixando as coisas me corromperem. Então nós vemos Moisés, agora Deus vai poder enviar Moisés, porque Moisés entendeu, foi atraído, Moisés ouviu a voz de Deus, Moisés tirou as sandálias, agora sim, está em santidade, agora sim, vai livrar o povo de Israel. Vemos aqui que foi atraído pela presença de Deus, foi atraído de fato pela presença, agora vai ser enviado. Agora, após ser enviado, entramos para a segunda pergunta. A segunda pergunta que Deus me perguntou e eu quero falar para vocês. Tá, fui atraído por Deus, sou atraído por Deus, não pelo mundo, não pelas coisas do mundo, beleza. Agora, o que eu estou atraindo? Fui atraído por Deus, agora o que eu atraio a partir disso? Eu acredito que Moisés ali, muitas pessoas, milhares de pessoas ali, foram livres, saíram com ele, mas eu não acredito que essas pessoas sairiam sem ver algo em Moisés. Se elas dizem, não, eu vou caminhar com ele, sem pelo menos ver alguma coisa nele. E às vezes eu estou querendo que irmãos venham para a presença, mas eu não sou atraído pela presença, então eu não consigo atrair os céus. E eles não veem os céus na minha vida. Então vemos Moisés que agora ele vai para Faraó, ele vai até lá, e vai para livrar o povo, vai para livrar o povo de Israel. Mas para isso, ele passou por situações, agora sim, ele era alguém que Deus estava com ele. Deus vai falar na sequência, não vou ler tudo, mas Deus vai falar, olha, eu sou com você, vai e vai ser livrado o povo lá, vai, faz uma festa para mim. E há aquele embate entre Moisés e Faraó, e nós conhecemos a história. Mas Moisés agora foi com Deus. Ele foi porque passou por tudo. Às vezes nós queremos ir, mas estamos ainda atraídos pelo mundo. E por estar atraído pelo mundo, a nossa vida não condiz. A nossa vida não condiz. Muito bem. Então Moisés vai até o Egito para livrar o povo, e nós devemos nos perguntar, será que nós passamos por tudo isso? Será que nós estamos atraindo o céu para a nossa vida? Vou fazer outra pergunta para você pensar com você mesmo. Lá no seu trabalho, o teu posicionamento está atraindo Deus? Na sua casa, o teu posicionamento está atraindo Deus? Está atraindo os céus? Se você diz, eu fui atraído por Deus, fui atraído pelos céus. Pois bem, então se você foi atraído pelos céus, então você agora vai atrair os céus. Então eu não estou atraindo os céus, então tem algum problema. Tem alguma coisa que precisa ser alinhada. Não estou atraindo os céus, não estou atraindo. E nós vemos
Nós vemos exemplos bíblicos de pessoas que aparentemente tinham tudo para ser de Deus, mas o que até aí não foi só coisas ruins. Pessoas que diziam de Deus, lembra de Corá? Corá vai lá confrontar Moisés, vai dizer, não, Deus também fala comigo. Não, Deus fala comigo também. Não é só com você não, Moisés, Deus fala comigo. Tá, Deus está falando, não é só você não. E aquela prepotência dele, de não olhar para a sua vida, não olhar o alinhamento, achando ele que era tão de Deus. Nós conhecemos a história. O chão vai se abrir, vai consumir tanto Corá como toda a sua família. Agora, para a família dele, ele poderia ser obediente, e até aí a glória de Deus para a família dele. Mas o que ele até aí foi a ira de Deus e consumiu toda a sua família. Então, eu tenho que ter responsabilidade em saber o que eu estou até indo para a minha vida e para a minha família. O que eu estou até indo no meu trabalho. O que eu estou até indo. Porque se realmente eu fui até ido por Deus, eu tenho que até ir aos céus na minha vida. A minha vida atrai os céus. Mas se eu não fui atraído por Deus, a minha vida atrai a ira e não a glória. E não adianta eu ter uma aparência. Não adianta eu dizer, tá tudo muito bem, eu tenho um título ou uma aparência. Lembra do templo? O templo, no começo, teve lá a sua glória, teve a glória de Deus naquele lugar, mas com o tempo, o povo adorava mais o templo do que a Deus. Então, sabemos que o templo foi destruído, e tempos depois, o templo de Salomão, tempos depois, nós vemos que foi construído outro, mas outro mais simples, não tinha aparência nenhuma, mas a palavra de Deus vai dizer que a glória daquela casa seria maior do que a primeira, a glória daquele lugar seria maior do que a primeira, porque aquele templo, embora era pequeno, embora não tinha aparência, mas aquilo até aí, a glória de Deus. Se nós formos ver no que Deus sente saudade da tenda de Davi, porque ali até aí a glória de Deus. Até aí a glória de Deus. Então, uma das duas coisas nós atraímos. Ou a glória de Deus ou a ira de Deus. Às vezes, eu estou pensando que estou atraindo a glória, mas estou atraindo a ira. Tanto estou atraindo a ira. Gostaria que você lesse comigo lá. João 3,36. João 3,36. João 3,36. Então, o que eu estou realmente atraindo? João 3,36. Já diz o seguinte. João 3,36. João capítulo 3, verso 36. Diz o seguinte. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Sabe quando eu atraio a ira? É quando eu não creio nele. E às vezes aí você me diz, mas eu acredito, por isso que eu estou aqui. Eu amo a Deus, eu amo o Filho, eu acredito em Jesus. Mas também tem outra passagem que diz, aquele que me ama ouve as minhas palavras. Então será que ama? E se não ama, não obedece, então a ira de Deus permanece. Eu continuo na minha vida atraindo a ira de Deus. E mais ainda, gostaria que você lesse Mateus capítulo 18, verso 6. Mateus 18, 6, porque às vezes não só estou atraindo a ira para mim, mas na minha casa, pelo meu posicionamento. Mateus 18, 6, isso. Mateus 18, 6. Diz o seguinte. Olha o quão importante é o meu posicionamento. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se ele pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister que vem escândalos, mas ai daquele o homem ao quem o escândalo vem. Às vezes eu estou atraindo essa ira.
olha, ele fala que é melhor que se lance no mar, coloque uma corda no pescoço, se lance no mar, do que você escandalizar. Às vezes, com a minha vida, eu estou escandalizando tanta gente. Eu estou escandalizando a minha casa. Eu estou escandalizando o meu trabalho. Eu estou escandalizando até mesmo os irmãos que creem, que começaram bem, creem em Jesus, mas com a minha vida, com o meu proceder, eu estou escandalizando ele. Ele crê em Jesus, começou a crer. E às vezes eu, em vez de ser aquele que vai, não, vamos junto, vamos caminhar, eu sou aquele que vai vou colocar fardo. É perigoso isso, gente. Às vezes eu estou sendo, eu sei que é forte o que eu vou falar, mas eu estou fazendo o trabalho de Satanás, tirando pessoas da presença. Eu estou tirando pessoas do foco. Então eu tenho que perceber realmente a minha vida. Eu estou realmente sendo atraído? As palavras que eu estou falando com o irmão, se realmente tem palavra de confronto, claro. Será que realmente está edificando? Ou eu estou trazendo para o irmão aquilo que eu acho? Eu estou trazendo para o meu irmão as minhas... Cuidado, pessoal. Cuidado com isso, porque às vezes nós atraímos a ira de Deus por conta do posicionamento que nós estamos. E aí, já indo quase para o final, gostaria que você lesse comigo Mateus 12, 44. 12, 44 e 45. Diz o seguinte, Então diz, voltarei para minha casa de onde saí, e voltando acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali, e são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Assim acontecerá também a esta geração má. Deus vai falar de casa. E geralmente quando fala de casa, Ele está falando também de nós, que somos templo do Espírito Santo, casa e morada do Espírito Santo. Aqui Ele está falando de uma casa que também atrai, mas não o Espírito Santo. De uma casa que também atrai, uma casa que atrai. E essa casa não é nem por estar vazia, ela também, claro, deveria estar morando a presença do Espírito Santo. Mas aquela casa que aparentava ser uma coisa que não é. Ela até estava varrida, até estava adornada, até parecia que tinha pessoas ali, tinha coisa ali. Mas era uma casa que estava vazia. Então ela aparentava algo que não era. Por aparentar algo que não era, estava vazia também, aparentava algo que não era. Ela atraía sim, mas não atraía o Espírito Santo. Atraía algo pior. Atraía um espírito maligno, com 7 piores. Eu não estou falando isso para colocar medo em alguém de forma nenhuma. Temos que ter temor a Deus e esse é o suficiente. Mas eu quero nos fazer entender o porquê. Muitas das vezes, eu digo tá tudo certo, mas eu sei que a minha vida não está. Eu estou querendo aparentar quem eu não sou. Eu estou varrendo a casa, eu estou adornando, mas eu não estou dizendo o Espírito Santo entra. Eu estou até aparente, olhando para nós, às vezes, nós dizemos, nós somos crentes de verdade. Nós se vestimos como crente, nós damos glória como crente, nós falamos aleluia como crente. Mas a nossa casa está vazia. Aparentamos, está adornada, está varrida, mas está vazia. E essa casa, volta a falar, também atrai. Essa casa também atrai. Mas o que eu preciso ver e olhar para mim hoje, será que eu estou atraindo de fato a Deus? Será que eu estou atraindo a Deus ou não? Que nessa noite nós precisamos refletir em nossas vidas. Gostaria que a igreja já ficasse de pé. Que essas perguntas queimem em seu coração. Atraídos pela presença mesmo? Será que eu estou aqui atraído pela presença? Será que eu oro porque eu fui atraído pela presença? Será que a minha oração é porque eu estou atraído pela presença? E se é porque eu estou atraído pela presença, porque a minha oração, eu mesmo não acredito nela? Às vezes, a gente não acredita nela. Será que tudo que eu faço, dizendo ser para Deus, dizendo que foi pela presença, será que é? Outra pergunta. Por quem estamos sendo atraídos?
Responda sinceramente para você, para o seu coração. Hoje, no seu coração, o que te atrai? De manhã, quando você acorda, o que te atrai? No seu dia, o que te atrai? Sabe, porque talvez o que está te atraindo não é Deus. E você sabe disso. Talvez o que está te atraindo para estar aqui não é Deus. E você sabe disso. O que está te atraindo para orar não é Deus. O que está te atraindo para fazer as coisas que aparentemente é para Deus não é Deus. Talvez é um desencargo de consciência, uma religiosidade, mas não é Deus. Então será que é Deus mesmo me atraindo? Será que eu estou olhando para esse fogo que a sarça não se consome mesmo? Será que eu estou sendo atraído pelas minhas emoções? Porque eu gosto de estar no lugar porque eu fico emocionado. O que realmente está me atraindo? E após essa pergunta, depois de saber o que está me atraindo, o que eu estou atraindo? Olhando a minha vida no trabalho, olhando a minha vida em casa, olhando a minha vida até mesmo na igreja, porque talvez até mesmo na igreja eu não estou atraindo a Deus. Eu não estou atraindo a Deus. Às vezes até mesmo na igreja eu estou sendo aquele que está escandalizando os pequeninos com a minha vida, com o meu proceder. Pai querido e amado,